Boa noite, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, é isso aí. Hoje a palavra é em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice e a imagem de fundição que ensina a mentira para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. O que Deus quer dizer aqui? Ele estava afirmando, fazendo ídolos mudos, né? Ele estava afirmando e fazendo uma pergunta, por que disso, né? Deus não se agrada nem um pouco com essas coisas. Porque Deus é espírito e aqui o que as pedras e pau são e as esculturas são só imagens, né? São só coisas criadas pela mente do homem para às vezes tentar chegar a Deus, mas o único caminho para chegar a Deus é o Senhor Jesus Cristo, o Filho, o Messias, aquele que veio para a terra, se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? E morreu de cruz, e depois ressuscitou no terceiro dia. Aí daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra, muda, desperta, Deus está falando. Pode isso ensinar? Ele fez uma pergunta. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Deus relata em outras passagens bíblicas que ele tem alma e tem espírito. O Senhor Cristo, como ele era Deus, e não deixou de ser Deus quando ele veio para essa terra, só que ele veio como filho do homem, né? Como rei, ele não deixou de ter alma ou espírito. Até porque para habitar numa carne tem que ter alma e espírito. E depois ele ressuscitou, né? Então, se ele ressuscitou, quer dizer que ele foi com alma e espírito, né? Só que antes disso, nós somos semelhantes a Deus, não só no físico, mas a gente tem que se tornar espiritualmente também. Então, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, toda a terra tem que se calar, de alguma maneira ou de outra, pela ira, que eu vou falar mais pra frente, pela ira, ou pelos mandamentos dele, né? Se caso não obedecer os mandamentos, pela ira se calará. Então a ira de Deus, a gente não deve pedir a ira de Deus. Por quê? Porque é muito extravagante, né? Vamos dizer assim, no modo... Não é nem exagerado, é de dissipar as trevas mesmo. Você vê que ele trouxe pestes para o Egito e tal e tudo mais, e outros lugares. Trouxe esses maus, né? Trouxe o anjo da morte. E você vê o tamanho do amor dele por nós. Às vezes a carne, a gente não deve amar a carne. Se ele pediu pra gente se sacrificar, a gente tem que se sacrificar. Porque o próprio filho dele se sacrificou por nós, né? Porque quem somos nós para não querer se sacrificar por ele? Então se vir a ira dele sobre mim, eu não sou digno dele. Então não tem por que eu murmurar. Mas Deus faz com que a gente seja digno dele, através do Senhor Jesus Cristo, que nos justifica. Graças a Deus, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do nome do Senhor Jesus Cristo. De todas as perseguições e aflições, Deus nos livra de todas. Em Abacuque 3 ainda, no versículo 8 diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Você vê que Abacuque ele faz uma pergunta, por causa dos rios? Ou por causa dos ribeiros? Ou por causa do mar, o teu furor? Ele está fazendo uma pergunta para Deus aqui, e está o ponto de interrogação aqui no final. Por causa disso, a tua ira? E Deus, ele não respondeu nada, né? Só que mais pra frente ele respondeu que não é por causa disso, é por causa que o povo se deixou levar pelas feiticeiras e meretrizes, pelos ídolos. É por causa disso que Deus se ira, se enfurece. Porque por mais que a gente tente esconder, tá no nosso coração. Aquilo que a gente adora, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente odeia. E muitas vezes quando a gente ama outro senhor, outros deuses, a gente não ama Deus, porque Deus, pra gente amá-lo, a gente deve obedecê-lo em todos os seus mandamentos, em todos os seus ensinamentos, em todos os seus caminhos. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir reto no caminho dele, do Senhor Jesus Cristo. E
Pra gente seguir reto, a gente não deve dar glória para outrem. Essa é a palavra escrita na Bíblia. Deus não divide a glória para outrem. Quer dizer, o quê? Não divide a glória com outro ou para outro. Continuando. Descoberto se fez o teu arco, juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, Selá. Tu fendeste as terras com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou a sua mão ao alto. O sol e a lua prepararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao esplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Com indignação marchaste pela terra, e com ira trilhaste as nações. Você vê que o Senhor Jesus Cristo me revelou uma vez, quando fiquei de joelhos perante um lugar na cidade, um lugar retirado onde não havia moradores ainda, provavelmente, porque não tinha muitas casas, eu acho que só tinha uma ou duas, estava em construção. Foi em 2019, eu me ajoelhei: Deus, faça a sua vontade, eu me sacrifico por ti. E o que aconteceu? Depois disso, eu não me lembro bem como foram minhas palavras, mas sei que Deus habitou em mim ali a partir daquele momento. E eu, João Vitor da Silva, esse nome dado no cartório, foi a minha alma para o Hades. E quando a minha alma foi para o Hades, o Espírito Santo habitou em mim, Deus próprio, para ele vir e reinar e ir adiante do seu povo, como relata aqui na palavra. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Então, com indignação, às vezes eu me vejo indignado, às vezes me vejo irado pelas nações. Por quê? Pelo motivo delas não adorarem a Deus conforme Deus pede. Às vezes tem superstições, às vezes tem inimizades, às vezes tem orgulho, arrogância, vaidade, idolatria, cobiças, que o povo precisa mudar, né? Então eu pedi para Deus que me levasse a alma para o Hades, em forma espiritualmente, né? Às vezes nem mentalmente eu pedi, às vezes pedi espiritualmente, e ela foi, e ela voltou ano passado, nesses dias aí atrás, e agora eu estou completo, eu e Deus aqui dentro de mim. E eu sou um templo dele, né? Realmente sou um templo de Deus. E Deus está em pessoa aqui dentro de mim, ele se tornou eu. E eu me tornei ele. Somos um só. E eu não vou me exaltar aqui dizendo que eu sou Deus, porque o anticristo fará isso. Só que ele fará isso negando o Pai e o Filho e odiando tudo que vem de Deus, profanando o que é dele. E eu tô aqui explicando que realmente vocês devem segui-lo, seguindo o que está correto na Bíblia. Por isso que o inimigo se faz de anjo de luz, né? Só que eu provo para vocês na Bíblia que ele tá pela terra, com ira trilhasse as nações. Vocês podem pesquisar no Google, podem pesquisar em qualquer lugar. Que esse tempo aqui de Abacuque seria o tempo futuro, o tempo do destino final de todos que estão aqui nessa terra. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Quem que é o ungido de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Eu posso ser ungido também, né? Ao mesmo tempo. Porque o que Deus quer dizer aqui? Em outras palavras, ele diz assim: importa que Deus coloque os inimigos de Jesus Cristo aos cabelos dos pés dele. Então Deus veio em pessoa e o Senhor Jesus Cristo está reinando lá no reino dos céus, aguardando a volta através do coração do Pai. Quando o Pai pedir para ele vir, ele virá em certo momento. E esse certo momento será quando o coração estiver ardente e sedento pelo Senhor Jesus Cristo. A hora que mais precisar do Senhor Jesus Cristo, ele vai vir. Por quê? Porque será uma hora que tudo será cumprido, a palavra será pregada em todo o mundo e todo mundo saberá da palavra e não terá quem possa dizer: ah, eu não soube e tal, sabendo que Deus estava em pessoa aqui pregando para todos. E eles não ouviram, né? E depois não adianta murmurar, não adianta questionar, não adianta, porque daí já passou seu tempo e o seu galardão está reservado por Deus. Continuando,
descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me cometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se, quem alegravam-se? Os inimigos, os ímpios, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Quem devora o pobre em segredo é o ímpio. De qual forma? Eu não conheço o caminho dos ímpios. Mas de qual forma? De uma forma muito perversa. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Quem é o povo que vai destruir o povo santo? E Deus diz, o poder do povo santo será aniquilado, em outras passagens bíblicas, até mesmo no Novo Testamento. Mas Deus é o mesmo de ontem e de hoje para todo sempre. Por isso que a revelação dada a Abacuque aqui no Antigo Testamento serve para o Novo. Por isso que até no Google ele diz que é para uma visão profética para o futuro, que é esse futuro que nós estamos vivendo agora. E o que eu falei já ficou como ontem, né? E agora o presente estou aqui e o futuro estou revelando para vocês. E o futuro agora que nos aguarda é pregar o evangelho a toda criatura. E quando ser pregado o evangelho, Jesus Cristo virá. Por isso que eu digo, a sétima trombeta está quase soando, que é a última trombeta a ser tocada. Para daí sim o Senhor Jesus Cristo vir, ou melhor, voltar e nos resgatar. Para nós reinar os 1000 anos com Ele e no final ter o juízo final, né? Depois dos 1000 anos. Que todos estarão lá presentes, todos vão arcar com suas palavras, oscilosas, né? Palavras que falaram, mas que Deus não se agradou nem um pouco. E atitudes também, né? E pensamentos e sentimentos. Por isso que a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, entendimento, força e alma e espírito. Por isso que o amor encobre multidões de pecados, né? Porque entre a fé e a esperança o amor está em primeiro lugar e é o maior de todos. Então essa foi a palavra de hoje. Quero reforçar que em 2019 eu me ajoelhei, pedi a Deus que Ele entrasse em mim, Ele entrou. E uma coisa obscura veio no meio do mato e levou, e eu sei o que Ele levou. O inimigo, né? Levou minha alma, mas depois Deus resgatou do Hades a minha alma. Porque entre o sacrifício e a obediência é melhor obedecer, né? Só que eu não obedeci em certas circunstâncias da minha vida. Daí eu resolvi fazer o sacrifício. Mas tudo por um bem maior, né? Então minha alma está de volta, está curada. E meu corpo agora está sendo curado também. Dos sentimentos, tentações. E creio que um dia nós estará com poder total para levar o povo santo à terra santa, né? E anticristo estará lá, né? Ele tentará, e essa é a pessoa que nos instruirá, que nem diz a Bíblia aqui, que Abacuque falou, que é o anticristo. Ele instruirá todo o poder santo, do povo santo, mas de Deus não, por isso que Deus veio em pessoa, né? Para guerrear contra Gog e Magog. E ele diz que vai na nossa frente. Emmanuel, Deus é conosco. Mas eu não me digo que eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo disse no começo do vídeo que o Senhor Jesus Cristo está lá no reino dos céus. Um corpo glorificado, esperando que eu coloque todos os inimigos dele, esse cabelo dos pés dele, para ele voltar. E assim seja feita a vontade de Deus. Deus te abençoe. Abraço.